Hello, Hello! Deixa eu como mudar, estás? vou mudar essa sala aqui, vou botar uma sala mais pessoas, assim, para dar Isso, um ar menino. de movimento. Boa. Você lembra se eu cheguei a te mandar uma versão mais completa daquele livro que eu estou fazendo agora? Então, a última versão que você me mandou Eu te mandei uma com 2 capítulos. foi uma agora. Ó, você me mostrou um rascunho dos capítulos lá no Rio e me mandou aquele lá, mas você, Adriana, esse aqui é só um rascunho. Então, mas aquele que eu te mostrei lá no Rio, eu te mandei. Não. Porra, um colega meu foi instalar um negócio no meu computador. Aí o abençoado deu pau no HD, cara. Perdi o bagulho todo que eu tinha aqui. Deixa eu Aí eu te puxar mandei aqueles dois aqui. capítulos que eu fiz de novo, entendeu? Tá, deixa eu ver se você mandou no WhatsApp. Não, tranquilo, depois você vê se dá uma olhada para mim. Tá. Fala, Laércio. Ah, boa tarde. Rapaz, Palmeiras. esse bicho é guerreiro mesmo, rapaz. Sim. Esse gosta do time mesmo. Abraço à torcida do Flamengo. É. Estávamos lá. Aquele dia lá no Rio, você secou o Flamengo, rapaz, aí, tá vendo? Eu não sei que é Flamengo, não, eu sou Palmeiras. Eu sempre fui Foi Palmeiras. muito Né? engraçado, aquele dia foi muito engraçado no Flamengo. Vou botar uma luzinha aqui. Ontem foi a. Rapaz, o Palmeiras jogou bem, cara, mas por, Nossa, por uma infelicidade de um jogador lá, infelizmente. mas foi bem. Acho que tá vendo muito a diferença do treinamento, né? Você vê fisicamente os europeus estão muito superiores aos Sim, brasileiros. Ou por quê, certamente. né, cara? A gente já entendeu que isso é um ponto falho e não conserta, eu não consigo entender isso. Não, E eu acho que a questão o. também não é só o cara estar bem condicionado, ele tá bem condicionado porque ele faz. Tem um podcast do Ronaldo Fenômeno. E ele fala que na época dele, o pessoal colocava ele para fazer treino, porque ele era atacante, né? E o pessoal colocava ele para fazer treino com o Roberto Carlos, com o Cafu, que eram laterais. Então, um lateral precisa ter muito mais condicionamento físico do que um atacante, né? Porque um lateral tem que ir e voltar toda hora. O Sim, atacante é muito mais treinamento explosivo, por exemplo, assim, né? De arranque. ok. E ele falou que no entendimento dele, esse tipo de treinamento foi provavelmente uma das coisas que causou a lesão no joelho dele. Ele estava fazendo um treinamento que não era para o tipo de jogo dele, entendeu? Ele não precisava ficar correndo 10 km todo dia, 15 km acompanhando o Cafu e o Roberto Carlos. Ele precisava, ele Caraca. precisava de outro tipo de treinamento. É algo que... Essa semana, o meu professor de natação também falou a mesma coisa, do tipo, hoje ele já tem um entendimento que você ir fazendo, revezando níveis de estímulos, é mais assertivo do que você fazer muito estímulo. Tipo, você vai fazer uma prova de 6, no caso dele, que é só natação, uma travessia de 5 quilômetros de natação, você não precisa ficar nadando 5 quilômetros, né? E ele falava que eles nadavam, arrastavam peso na água para poder melhorar a força e que hoje já tem um entendimento, graças a Deus, melhor que não precisa disso. Aí você pensa, ele falou que ele nadava com calça jeans para poder gerar arrasto para ele poder treinar a força na braçada. Olha que Porra, louco. nadar de calça jeans é puxado. Porra. Fora as assaduras depois. Aqui a gente espera mais uns minutinhos, uns 2, e começa, né? Bora, vamos embora. Vamos esperar um cadinho, mais uns 2, 3 minutinhos, a gente começa. Vou botar lá no grupo isso, peraí. E sobre essa questão de estímulos, cara, eu comprei uma esteira aqui para casa, e só que é uma esteira residencial, então não consegue imprimir a velocidade que uma esteira de academia tem. E eu peguei um dia, a primeira vez que eu usei a esteira, eu fiz uma caminhada rápida, assim, de uns 20 minutos, 25 minutos. Cara, eu fiquei suado pra caramba, bicho. Eu jamais imaginei que uma simples caminhada rápida É, pudesse fazer isso comigo, me gerar esse tipo de... Oi, Cristal. bem assim Hello. mesmo. Ela está se conectando. Oi, pessoal. Tudo bem? Nossa baiana aí, arretada. Como é que tá o neném? Aqui, mamando, bezerro. Só vai mamar. Maravilhoso. Só vai mamar. Ele está quantos meses, Cristal? 2, fez 2 quinta. Opa, coisa boa. Massa, massa. Vamos lá, né?
A minha cunhada é daí, da Bahia, Cristal. A esposa do meu irmão, ela é de Itabuna. A Itabuna Lilielza é ali. massa. Já fui lá. Uma ou duas vezes Mas por ela mês. mora aí agora no Rio, né? Ela mora no Rio agora. Adotamos ela para cá. E aí, Adri, bora? Bora. Bora. Turma, essa semana a gente teve um evento legal. Eu, da minha parte, vocês podem ver aqui atrás, eu tenho alguns livros. Eu leio geralmente 2 livros por semana, um no celular e um no físico. E além de ler, quando eu converso com algumas pessoas, eu gosto de fazer algumas indicações também de alguns livros que eu acho que encaixam com a pessoa. E por acaso, aquele livro que eu falei com vocês na última reunião, que eu já mandei o seu também, Cristal, O Cavaleiro Preso na Armadura, a Adriana falou que tinha ou comprou, não sei, alguma coisa que ela já tinha. E ela começou a ler e ela disse que fez. Fala aí, Adri, que fez muito sentido para ela. Não, se eu falar, acho que o Cristal é mãe aqui, né? Então acho que pode até rolar um choro, né? Mas faz parte desse momento. Então, na verdade, como eu vou mostrar o livro aqui também, deixa eu botar o blur aqui, porque a casa tá tipo. Aqui tem um castelo, tá vendo, né? Os castelo aqui, ó. Isso aqui é um castelo para brincar com a criança, entendeu? Tá montado já. Mas, enfim. Quando de manhã eu tinha feito a compra de uns livros, no qual esse era um deles. Ele estava no meu carrinho um tempão. Falei, depois eu compro. Aí a última lista, falei bem assim, eu vou esperar virar o mês, ver aquela Cristal das Finanças, virar o cartão para poder, né, entrar no planejamento. Aliás, Laércio, precisamos conversar sobre essa parte. Depois eu te aciono. Aí, de noite, eu no sorteio ganhei o livro. Aí, na semana, o livro chegou, eu falei, o livro é pequeno, não é um livro grande, são 110 páginas. Eu falei, são 7 capítulos. Então, eu vou dividir ele em 7, não vou ler com pressa, vou ler um capítulo por dia. Aí eu li o livro, cara, cada capítulo surreal, assim, no sentido de proximidade com o que eu vivo hoje, né? Com que assim, a metáfora da armadura, ela é ideal, assim, faz um monte de caso. E é fácil, ela é uma leitura simples, e os exemplos iam se encaixando, e a lógica é porque não se fala muito, eu vou contar o livro todo, mas a lógica da sequência do storytelling que o autor montou, enfim, fala muito sobre a importância dessa questão do autoconhecimento. Isso ficou muito claro, me deu muito insight, tipo, de um dia para o outro eu acordei com um monte de coisa para fazer, fiz, né, estou olhando para cima que tem o meu muro de produção, fica na minha frente aqui. Captei cliente, gravei um vídeo, fiz tirei uma logo do trabalho que eu faço de design, tirei do papel, um monte de coisa assim saindo depois que eu terminei o livro. E eu terminei o livro de uma forma saudável, não me pressionei a terminar. Depois, antes dele, eu tinha terminado 3 perguntas do Dom Miguel Ruiz, que não está aqui na mesa, depois não está aqui não. Então, esse ano você falou que você lê 2 livros por semana, Will. Esse ano eu estou indo de início ao fim. Tem vários que eu estou lendo, tipo, sem pressa de terminar, tipo esse aqui, Sem Limites. Eu vou lendo, degusto, aprendo, aplico, depois volto nele de novo. Mas para começar e terminar, eu já estou no 3º. Tipo, esse eu quero ler do início ao fim. Quero ler com qualidade, mas quero ler ele tudo. Mas é um livro que eu super indico, porque, como ele mesmo coloca no resumo dele, né? Ele é atemporal. Acredito muito que toda leitura que a gente for fazer dele vai gerar um aprendizado, um novo aprendizado. E como ele é real no sentido de essa distância que nós temos do entorno, achando ou acreditando que estamos indo ao nosso encontro, às vezes pode ser uma ilusão, né? Que conta muito na história dele, né? A gente se distancia dos outros acreditando que está indo ao encontro da nossa essência, mas não faz esse encontro como deve ser feito.
com verdade, com coragem, enfrentando os fatos, ressignificando crenças, indo lá na dor e vendo por que aquela dor foi gerada, enfim. Esse processo de autoconhecimento é um processo, ele é desafiador pra caramba, né? Porque você se debate com coisas que talvez você não queria olhar. Você olha para a sua história de vida, encontra alguns padrões que você não quer admitir. Por exemplo, por que eu conquisto e perco e tal? Por que eu conquisto e o que acontece aqui? Né? Na hora que eu conquisto, por que eu não consigo me manter com essa... Então, a leitura dele foi me trazendo essas reflexões. No 5º capítulo, eu até mandei mensagem para o William, eu falei, pelo amor de Deus, eu chorei o 5º capítulo inteiro. Rapaz, não me lembro a última vez que eu chorei lendo um livro. Não me lembro. Eu falei, era para ler mesmo, era para ter mesmo feito essa leitura. Então, quando chegar aqui, Will, eu já vai chegar, já vai bater, se alguém quiser, eu já vou mandar do módico. Já vou, você vai chegar pum e pum, já mando para quem quiser ler. Porque, olha, super recomendo, eu já vou começar a ler ele de novo, inclusive. Ele é muito então, bom. Essa foi uma experiência que eu tive muito positiva com ele. E nele eu apliquei uma técnica simples que eu tinha visto, até para tratar um pouco a questão da ansiedade, que é separar os capítulos em clipes. Separar, fazer a divisão igual no livro. E eu apliquei nesse, só que assim, é ler uma parte e não avançar para a próxima, se você quer fazer uma leitura de qualidade. Porque na ânsia, se a gente terminou de ler um bloquinho e falar, dá para eu ler o outro, às vezes você não aproveita com qualidade a leitura. Você avança, mas não absorve o conhecimento que o livro você não absorve o que está ali, não é verdade? E aí teve uma terapeuta, uma psicóloga que falou isso comigo, num workshop. Ela falou assim, Adriana, não avança. Porque o não avançar vai fazer você lidar com a questão da ansiedade, já querer saber o que vem depois, e se a sua intenção é uma leitura de qualidade, não avance. Absorve, estuda, anota. Aí vai aquilo, tudo que a gente já aprende, vê as pessoas indicarem em relação à leitura, e aplica nisso. Então, eu já fiz isso. Já é o 3º livro. Esses 3 que eu li do início ao fim, eu estou aplicando isso, está funcionando super bem. Eu vou... Às vezes, até tenho tempo de avançar para a segunda parte, mas não avanço, termino, e aí eu vou aprimorando para poder chegar nesse nível... Boa noite, Lu. Nesse nível seu, William, de ler 2 por semana. Mas ler bem e reter o que eu estou lendo. Porque ler por ler, enfim, já li um monte, mas eu quero ler e reter o que eu estou lendo. Para chegar aqui agora, por exemplo, e falar de uma forma muito tranquila sobre o livro. É porque esse eu não quero dar spoiler, só por isso. Para o Leandro e para a Lu, que chegaram agora aí, no nosso encontro passado eu fiz uma indicação de alguns livros e a Adriana chegou a ler um e fez muito sentido para ela. Eu queria aproveitar esse encontro de hoje, cara, para a gente falar sobre isso, para a gente falar sobre livros, cara, que eu acho que todo mundo aqui tem o seu padrão de leitura, acho que todo mundo que lê alguma coisa. Eu acho que ninguém estaria num grupo desse também se não fizesse leitura nenhuma de nada, né? Porque, não sei, acho que não tem como. E a gente queria aproveitar esse momento hoje para a gente compartilhar, cara, cada um aí falar um livro que gosta, que fez sentido para você, ou indicar, falar sobre o livro, apresentar o livro, qualquer coisa desse tipo, fazer essa troca aí, porque eu acho que pode ser uma coisa muito boa para a gente, cara, porque às vezes uma indicação que vem de outra pessoa, certamente é um livro que a gente talvez não esteja esperando, mas que pode, né, acrescentar muita coisa boa para a gente. Então, vamos tirar o começo aqui do nosso encontro hoje, para quem quiser também, lógico, se manifestar e falar sobre os livros, 1 ou 2 livros que gosta, que gostou e que fez sentido, para recomendar para a gente e para falar sobre a experiência que teve sobre ele, sobre o livro, né? Eu tenho um aqui. Opa, então, começa aí, Laerte, começa aí, compartilha com a gente aí. Peraí. É por causa do fundo, que tá ficando embaçado. O fundo tá embaçado, mas acho que é o do Rieser, não é? Sim, é do Yeser. Ah, sim, sim. Deixa eu ver aqui, sacar o fundo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Yeser ano passado, na mentoria para mentores do Joel. O moleque tem 22 anos, eu acho, e tem uma cabeça muito boa, cara. Sim. Uma cabeça muito boa, um cara muito tranquilo.
já passou a meta do milhão no bolso dele, mas você vê que é um garoto mesmo, cara. Um garoto se comporta, se veste como um garoto e tal, mas a cabeça, a ideia que ele tem é muito. E fala aí, Laerte, você já começou a ler? Você tá achando o que aí Sim, do. não, eu li bastante esse livro, acho que foi bem esclarecedor, principalmente para ver a estratégia do Instagram. Eu não via muito o Instagram como algo para trabalho, vinha trabalhando somente offline, e me ajudou a entender bastante as estratégias, para onde ir, por que fazer. Comecei a aplicar algumas coisas simples, né? Publiquei algumas coisas de NFT do meu trabalho e tipo, e até me surpreender com o resultado, né? Muitas coisas foram gravando vídeo, passando vídeo na frente da tela, sem preparação nenhuma, e teve bastante retorno. Em cima disso, eu comecei a preparar uma estratégia e estou pensando em lançar um programa de mentoria, umas masterclass baseado em cima do trabalho online, né? Eu percebi que tem uma demanda muito grande de gente que está buscando inovação, que está querendo criar algo novo e não sabe para onde ir. Então, eu tô querendo trabalhar um pouco nessa linha e vi que o Instagram é uma ótima ferramenta para atingir esse tipo de público. Então, para mim, ele me deu bastante claridade nas estratégias para utilizar. Ô, Outro, Laércio, o Joel, sobre isso que você está falando, cara, o Joel J, ele fala que ele trata o Instagram dele como ele trata o próprio filho dele, cara. Ele fala que o Instagram dele é sim. uma ferramenta, cara, que ele realmente leva a sério. E hoje em dia, cara, não tem como, quer dizer, não tem como, mas se você não está divulgando o seu produto ou serviço na internet, no Instagram e tal, cara, você está indo contra a maré total, bicho. O que eu tinha muito era o produto empresarial. Eu estava lidando com o público empresarial. E pelo público empresarial, você não tem praticamente essa opção de Instagram, né? As pessoas não olham muito Instagram, eu tinha um outro público. E até pelo trabalho que eu tinha antes, esse trabalho não era muito. Eu não tinha, por exemplo, a possibilidade de falar muito do meu trabalho, que teoricamente eu deveria estar trabalhando com os clientes, eu não deveria estar postando nada no Instagram. E agora, no mês passado, me promoveram para um posto mais estratégico, então, teoricamente, eu tenho que ensinar mais pessoas, né? Então, dentro desse ponto, hoje eu estou com uma equipe de 15 pessoas, tanto na Índia, Israel, Turquia, Colômbia, Argentina, Estados Unidos, e então então em função disso eu comecei a falar com as pessoas e gostaram muito, começaram a me pedir cursos, treinamentos e a partir disso eu comecei a fazer alguns testes no Instagram e pelo resultado que teve agora eu vou estruturar um pouco melhor. A gente fala de Instagram, cara, mas tem o Twitter, tem o LinkedIn, né? Tem Sim, várias sim, sim. plataformas aí Sim, não, que por isso também que você pode fazer um. sim, por isso que é importante esse livro, que ele me ajudou a traçar essa estratégia. Abrir o olho Então, para esse lado, né? Que você não sim. estava. Não, não abri o olho, é que eu já sabia que era interessante, mas eu não sabia como fazer. Então, o livro me ajudou a entender bastante como fazer. Eu mexi nos meus perfis. Agora até precisava conversar contigo, Adriana, que eu precisava de alguma ajuda em alguns designs aqui. Então, Tá. isso foi bastante, me ajudou bastante a trabalhar a estratégia. Então, acho que esse é um ponto que tem muita gente que está nisso. Outro livro também que eu li recentemente que me ajudou bastante, que está aí no grupo, esse Boundless. Eu não consegui ler ele. Isso que eu Eu ia te não, perguntar, ele só tem espanhol e inglês até agora? tem inglês. Countless. Boundless. Eu comprei em inglês, não tem Aham. espanhol. Ah, tá. Eu comprei em inglês e o Joel comprou em português de Portugal. Então, eu vi a indicação dele. Esse livro é um pouco pesado, não dá para ler em 2 em uma semana. Eu demorei um pouco mais de um mês para ler esse livro. São mais de, acho que 1.200 páginas. Boundless, do Sim, Ben Greenfield. exatamente. Esse cara é um triatleta, também estudou anatomia, estudou muito de biohacking. O cara, ele sabe muito e ele fala sobre todos os pontos, sobre treinamento, sobre mente, performance, alimentação, nutrição, genética.
ele não só estuda, como aplica nele. Tipo, já terminou vários Ironmans, já fez várias competições pesadas. Então, ele aplica isso no treinamento dele no dia a dia. E também tem os livros de nutrição que ele tem também, que são muito bons, pelo que eu dei vendo. Então, esse foi um livro para quem quer se aprofundar nesse tema de saúde, melhorar a performance, e vale muito a pena. Não é um livro fácil de ler, digamos, é bem pesado, muita coisa científica, mas para mim ajudou muito, né? Eu tinha um entendimento de biohacking, mas após a leitura desse livro aumentou uns 40% a 50% a mais do que eu sabia, que eu acabei aprendendo lendo esse livro. Foi só em biblioteca lá de Portugal que ele achou, né? Português de Portugal? Ele comprou numa livraria lá. Eu comprei na Amazon Na Amazon só em tem inglês. inglês, eu tô procurando aqui. Não, eu leio em inglês, então eu até prefiro comprar os livros em inglês. Não, dificilmente eu compro um livro em português. Tá vendo a demanda reprimida aí, né, Lu? Então, já vai da origem, né? Já vai da fonte como escreve. Exatamente. Pena que não é tão acessível, né? Eu acho que o livro na segunda língua tinha que ser tão acessível quanto o português. Talvez mais pessoas comprariam. Assim. Com certeza. Mas é que, dependendo do nível que você quer estar, o inglês é básico. Não é tipo... Hoje... É uma questão da leitura, né? Você vai comprar... são poucos que você acha. Quando você acha, é bem mais caro do que o normal. E a pessoa acaba optando por uma primeira opção, né? Já tem a barreira do idioma. Ainda falar, vou pagar, então... Mas é a melhor opção. Eu compro muito pelo Kindle. O que eu tenho também que me faz bastante diferença... do Kindle, que tem bastante livro em inglês lá. Não, eu tenho esse aparelho aqui, né, o Kindle, e ele é muito bom para ler, né? Principalmente porque ele tem... Deixa eu aprender aqui um pouco. Você vê que no laptop, mas a luz é diferente, né? Sim, essa é uma luz que não cansa, ela fica muito bem para leitura. Eu esperava que ele fosse um pouco maior, né? Mas ele é um pouco pequenininho, então demora um pouco para algumas leituras, mas você consegue ler muito bem sem cansar. Tipo, como eu viajo bastante, então em muitas viagens eu fiz lendo no Kindle, e a bateria dele dura muitas horas, tipo 10, 15, 16 horas a bateria funciona sem precisar recarregar. Então acaba sendo bem interessante para quem está viajando, e para mim, ter no dia a dia, eu sempre tenho ao lado, leio, ou compro livros digitais e leio pelo Kindle para poder transportar de um lado para o outro. Muito legal. Cristal, tem algum livro aí que você leu, gostou? Oi, tenho 2 aqui. O Básico, o que mudou a minha vida. Esse Eu tô lendo agora, meu livro. Esse é excelente. É o básico, para mim. E aí, pegando o gancho do que a Adriana falou, de prestar atenção, né? Eu li esse livro há muitos anos atrás e não absorvi nem apliquei os ensinamentos, né? Vou pegar para ler essa semana. Peraí. Vou assumir o compromisso do público. Eu não tenho ele físico, eu tô lendo ele digital, mas, eu já tô grifando quase tudo. Eu tô grifando quase tudo dele, não dá para fazer resumo. O resumo já é o livro inteiro. Ele é muito bom. E aí, eu li a primeira vez, eu não apliquei nada. E aí foi quando eu falei assim, poxa, quando eu estava no problema financeiro, eu falei, rapaz, eu tenho conhecimento para mudar minha vida, eu já li isso em livro, por que eu não faço? E aí que eu fui ler de novo e aplicar, né? O que a Adriana falou ali, daquela impulsividade que a gente tem, às vezes, de ficar lendo, mas tem a informação e não consegue nem aplicar o tanto de informação que a gente tem. E um livro que eu gostei muito, vou indicar para vocês, é Princípios, do Rei Dalio. É um livro bastante denso, grande. Ele é... Aqui. Tem o que? Tem umas 500 páginas. Se eu visitar a Bahia, virar roxo de tanto tapa na cara. Tenho. Adriano tem tudo, só não tá lendo nada. Eu li esses 2 no Kindle. Tem quantas páginas isso aí, gente? Ai, gente, tem muitas. Meu Deus do céu. Quase 600.
Caramba. 500 e pouquinho. 570. Esse você Mas, está lendo assim, agora, Cristal? Não, já li. Ah, É um livro que eu indico para a vida, porque ele traz assim princípios tanto pessoais quanto profissionais, assim, de liderança, de gestão empresarial. O Rei Dalio assim é uma referência hoje quando a gente fala de investimentos, né, no ramo de investimentos. E ele é assim o cerne dele, eu acho que ele é bem parecido até com o Joel nessa questão de ter bem exato, claro, o que é que ele quer da vida e conseguir passar isso tanto para os funcionários quanto para a família, sabe? Com clareza. E aí ele traduziu isso em princípios de vida e ele compartilhou isso grandiosamente através desse livro com a gente. Assim, então, eu sempre pego de novo, leio um ou outro princípio, sabe? Eu acho que são princípios enriquecedores e que dão um norte de direção aí. E um dos princípios básicos que ele traz, assim, e que eu tento aplicar sempre na minha vida profissional e pessoal, é a transparência. A gente, às vezes, tem medo, né, de ser transparente, de falar o que a gente quer, de falar o que a gente pensa, até para não machucar o outro. E hoje eu estou me policiando muito para ser mais sincera com as pessoas, sincera sem agressão, sem estar denigrindo ou estar desfazendo do outro, mas trazendo o que eu quero e o que eu acho que a pessoa pode me dar ou não me dar, ou o que me incomoda, o que não incomoda, sabe, de forma mais clara, para a gente ter um direcionamento correto. Isso eu trago, por exemplo, no meu casamento. Eu tinha alguns conflitos no casamento e, assim, a partir do momento que eu cheguei, eu falei assim, eu quero isso, escrevi, falei, você quer isso também? Porque se você não quiser isso, a gente para aqui agora, porque é isso que eu quero. Então, ter clareza e transparência para conseguir Alinhamento. comunicar o outro, né? Às vezes a gente não comunica, a gente acha que o outro tem que entender o que a gente sente, ou que o outro sabe que a gente não gosta daquilo, e a gente, às vezes, falta a comunicação e a transparência. É um dos princípios que eu gosto muito e estou aplicando na minha vida, pessoal e profissional. Ô, Cristal, sobre essa coisa de transparência e sinceridade, tem uma coisa que o Joel fala que foi muito na minha cabeça, que é assim, cara, ser adulto não é, cara. Então, às vezes, quando você fala uma coisa para outra pessoa, porra, não é uma conversa de criança, cara. Pô, Adriana, você tá precisando ler mais livro, cara. Porra, não tô conversando com ela de adulto para criança, de adulto para adulto, entendeu? Quando você fala de sinceridade para falar com outras pessoas, pô, essa pessoa não tem maturidade para entender, para ouvir esse negócio, cara. Então, o caminho dela tá. Mas obrigado pelos livros aí, pelo compartilhamento. É o que a Lu falou, já grifei tanta frase nesse livro aqui, bicho, que para eu fazer um resumo, vou fazer um enquanto estou falando, mini eu estou livro separando dele. aqui já os clipes. Já botei aqui já. Eu posso falar de 2 filmes também que eu vi essa semana? Que chamam... Claro! Esses 2 que ela passou foi sensacional e eu li isso, acho que em 2019, né? Aliás, eu li em 2019 O Segredo Somente Milionário e Princípios eu li em 2021, no início do ano. E procurei aplicar as duas coisas na minha vida e está fazendo bastante diferença no meu negócio. As mudanças que eu implementei a partir desse livro foi bem bacana. Mas uma coisa que eu gosto de filme assim, de mistério, de policial, drama, de crimes, essas coisas que eu estudo bastante. Como eu trabalhei do lado do banco para resolver os crimes, eu gosto de ver bastante filme de crime, né? E 2 filmes que chamaram muita atenção essa semana foi do Netflix, aquele acho que é Golpista do Tinder em português, né? Eu pretendo ver hoje. E aquele outro inventando Anna Inventing, que é de uma golpista americana, que aliás, é uma alemã que ela foi na alta sociedade americana, se dizia que era herdeira de uma família alemã e levou alguns milhões de dólares das pessoas. Ela foi presa. Foi um caso que como eu acompanhei o noticiário de fora, então eu acabei vendo muito quando ela foi presa em 2017, que ela ficou de 2013 a 2017, ela dizia que ela era milionária e que queria um empréstimo e todo mundo... É a da startup? Não. Deu golpe a loura? Não. Né? Essa é a Holmes, né? Ana Holmes. Não, essa é Anna Delvey, chama Inventando Anne.
Legal. Vou É procurar fantástico. aqui. Aliás, eu não vou contar a história, que é melhor vocês Para não dar assistirem. spoiler. Obrigado, né? Mas cara, eu comecei a assistir ontem de manhã e parei agora de pouco. Não consegui parar de ler, de assistir a série. São 9 capítulos. Eu assisti os 9 entre ontem e hoje. Bom, e me deixou bastante curioso para ler o livro da amiga dela que escreveu a história real, né? Que é a amiga dela, só um pequeno spoiler, né? A amiga dela trabalhava na Vanity Fair, da revista Vanity Fair, e ela convidou para fazer um passeio para Marrakech, em Marrocos, no Hotel 5 Estrelas, com tudo pago. Passaram uma semana lá e quando foi passar o cartão dessa golpista, não tinha nada. Aí ela falou, pode deixar com o meu cartão aqui, né? Aí quando veio a conta, $62 mil na conta dela. Que foi... Bom, esse grande amigo, só para escolher bem os amigos. Vou tirar aqui do mute, estava no mute. Eu achei aqui, vou botar lá no grupo o link lá do... Sim. Você só me confirma para mim, mas eu acho que esse aqui mesmo. Peraí. Ai, não foi não. Cadê? Aqui, agora eu vou copiar. Estava com outro link copiado aqui. Ué, só tá... Enfim, peraí. Deixa eu tentar abrir aqui o... Show. Leandrão, eu achei aqui. Mas eu vou botar lá no... O link do... Cadê compartilhar aqui? Leandro, tá aí? Tá ouvindo? Fiquei de boca aberta de ver tudo que essa mulher fez em tão pouco tempo. Aí, consegui. Vou começar a ler os dois. Aí, hoje. só confere. Eu acho que é esse aí, né, Lécio? O nome? Qual que é? Botei no grupo, depois você olha lá. Está. Sim, ela mesma. Tá. Legal. Fala aí, Leandrão, fala com a gente. Beleza. Vou indicar um livro, então. Não sei se vocês já viram O Homem Mais Rico da Babilônia. Já tive com ele na mão 500 vezes e não parei para ler essa desgraça ainda, bicho. Ele é bom, cara. Ele começa com uma história de um cara trabalhador, né? Que recebe a visita de um amigo. Aí o amigo dele fala, você não tem aí um dinheiro para me emprestar, né? E aí o cara fala, eu não tenho dinheiro, né? A única coisa que eu tenho é esses... Aí eu não lembro qual que era a moeda que ele tinha, tipo, tinha 2 ou 4 do valor da moeda que ele tinha. E aí ele fala, se eu te emprestasse isso aqui é toda a fortuna que eu tenho. Então, quem seria louco de entregar toda a sua fortuna na mão de outro? Eu passei por uma situação de emprestar meu nome e aí sujaram meu nome, e aí eu fui lá e limpei meu nome, tive que pagar R$6 mil, e depois eu fui ler esse livro de novo e eu passei por essa parte onde ele fala, quem seria louco de entregar tudo que você tem na mão de um amigo, né? Então já foi uma lição, logo no começo do livro, ele fala sobre isso, que um rapaz um amigo do cara de infância vem pedir empréstimo para ele. E ele fala, quem seria louco de passar toda a sua fortuna para a mão de outro, né? Significa o seguinte, se você ajunta um tanto de dinheiro e a pessoa vier te pedir, às vezes se você dá, você abre mão de uma coisa, de um plano seu, de alguma coisa que é sua. Ali já era uma lição de você aprender a falar não. Isso logo no início do livro, né? E daí eles começam a conversar e parece que eles falam que um rapaz ficou rico e que estudou junto com eles. E aí eles falam assim, como que ele ficou rico se ele teve o mesmo ensino que a gente? Aí ele fala, então vamos lá para descobrir o que ele fez, qual que é o conhecimento que ele tem para passar para a gente, né? Qual que é o segredo, né? E aí eles chegam lá e diz que esse cara, ele começa a ensinar, falando que a gente tem que guardar uma parte do dinheiro, pague a si mesmo primeiro. É um princípio que ele fala. Pague a si mesmo primeiro. Aí ele fala assim, então uma parte do dinheiro que vocês recebem, era o rico falando para esses 2 ou para um que foi lá perguntar. Ele fala, uma parte desse dinheiro que você recebeu tem que
ser seu, né? Aí ele pergunta, ué, mas o dinheiro que eu recebo não é meu? Aí ele fala, então quanto que você tem do mês passado que você trabalhou? Aí ele, nada. E quanto que você tem dos 10 meses que você trabalhou? Aí ele, nada também. Últimos 10 anos que você trabalhou, quanto que você tem? Aí ele, nada. Aí ele falou, então, tá, você paga todo mundo, mas você não Se o paga. dinheiro era seu, cadê ele, né? Então, se o dinheiro era seu, como é que você não tem nada dele, né? E daí ele fala que uma parte desse dinheiro, ele fala, pelo menos 10% deveria ser seu. Todo salário que você recebe, uma parte é como se fosse aquela história dos ovos, né? Aí ele fala, não ponha todos os ovos na mesma cesta. Ele fala, esse dinheiro deveria trabalhar para você e trazer juros, né? Começar, esse dinheiro que você recebe, ele vai se tornar um patrimônio seu. Aí ele fala assim, quando você vai num padeiro comprar o pão, você não paga o cara do pão? Aí ele fala, pago. Aí quando você vai comprar uma roupa, você não paga o cara da roupa? Aí ele fala, pago o cara da roupa também. E aí ele falou, então você paga todo mundo. E daí ele falou, entendi. Então quando sobrar, eu vou guardar uma parte para mim. Aí ele fala, não, a regra é pague a si mesmo primeiro. Então, assim... É porque e se sobrar, né? Então. Porque a maioria faz isso. A maioria pensa, se sobrar... Aí assim mesmo primeiro. Aí não consegue. Então ele fala assim, como é que é pagar a si mesmo primeiro? Eu já usei essa técnica e eu conseguia juntar até R$7.000. Eu fui ajuntando lá R$200 por mês, às vezes por semana, e depois de 6 meses eu ajuntei R$7.000. Então, usando essa técnica, né? Sempre que sobrava um pouquinho, eu ia lá e guardava. E eu provei para mim mesmo que funciona, né? Hoje eu seguro essa regra como a regra mais importante. Isso aqui é o que eu tenho de mais importante que eu estou falando para vocês. É isso. Se vocês quiserem acumular patrimônio, vocês precisam pagar a si mesmo primeiro. Independente de tudo que der errado, se você tentar lançar um livro e não der certo, se você tentar fazer um curso e não der certo, mas você se pagar primeiro todos os meses, durante toda a sua vida, você vai acumular um patrimônio. E ele fala assim, aquele cara do pão que você pagou, você pagou ele e ele está formando o patrimônio dele. Aquele cara da roupa que você pagou a roupa, ele também está formando o patrimônio dele. Então, uma parte do seu dinheiro deveria ser para formar o seu patrimônio. Aí ele, beleza. Então, esse cara que ensinou ele saiu e ele voltou depois de 10 meses e chegou para ele e perguntou, e aí, como é que foi? Deu certo. Eu ajuntei o dinheiro e depois comprei lá o que eu queria. Agora eu consigo ajuntar e comprar as coisas à vista. Aí ele falou, e quanto é que você tem? Ele, nada. Aí eu falei, não, esse dinheiro ele tem que trabalhar para você. Não é para você comprar as coisas que você quer. É para um dia ele vai render juros que vai te permitir não ter que trabalhar mais para comprar as coisas. Os juros é que vai comprar as coisas para você. Aí ele pergunta assim, se você ajuntar durante 10 meses, quanto que você vai ter? Aí ele falou, vou ter 10 vezes aquele valor. Aí ele falou, não, você vai ter 10 mais 1, porque aqueles 10 começaram a trabalhar e trouxeram mais um mês para você. Então, depois de 10 meses, você vai ter guardado 11 meses. Então, essa é a regra do pague a si mesmo primeiro. Aí ele sai para trabalhar, ou ele sai e volta depois de 10 meses de novo, aí ele pergunta, e aí, conseguiu guardar? Aí ele fala, consegui. Agora os juros vêm, aí quando dá os juros, aí eu vou lá e compro alguma coisa. Aí ele fala, não, aqueles juros também tem que trabalhar para que forme esse patrimônio capaz de sustentar todos os seus gastos. Lembra que eu falei no vídeo anterior, eu falei sobre os ricos procuram liberdade. Então, aquilo ali vai te dar a liberdade de escolher. Eu posso trabalhar se eu quiser, porque agora os rendimentos do que eu apliquei me permitem poder parar de trabalhar quando eu quiser. E aí ele falou assim, então, quando você ajuntar esse dinheiro capaz de te permitir poder parar de trabalhar, né? Aí você alcança a liberdade, porque agora a gente é escravo. A gente tem que trabalhar para pagar a conta,
e no outro mês a gente tem que começar tudo de novo. Ah, tenho que trabalhar, pagar conta, e entra na corrida dos ratos, né? E a gente acaba vivendo nessa corrida dos ratos, entre ter que trabalhar e pagar conta, novamente a escravidão. A escravidão não acabou. A gente continua escravo do dinheiro, das dívidas, do patrão, do nosso emprego, né? Então, isso vai te permitir, de repente, montar seu negócio no meio do caminho e abrir mão de ter que ser empregado dos outros. Às vezes você tem um patrão que você não gosta, um emprego que você não gosta, né? E aí você vai poder escolher, porque você está acumulando dinheiro. Outra coisa que ajuda é que, passando por essas situações, eu comecei a ter confiança para fazer coisas novas. Então, comecei a gravar vídeos, apesar de não ser perfeito, não ser com muita qualidade, mas já era alguma coisa. Eu aprendi a editar, comecei a desenvolver edição para postar vídeos e passar um pouco do que eu sabia, porque eu sabia que aquilo me ajudou e poderia ajudar outras pessoas. Então, começa a te dar confiança para fazer coisas novas. Além de acumular o patrimônio, né? Vai te permitir ter uma liberdade financeira lá no futuro. Independente se todo o seu plano A que você tem aí falhe, né? Esse plano B, esse plano deveria funcionar independente de qualquer coisa que você fizer. Então, assim, o Gustavo Cerbasi, eu li vários livros dele. Estou com um deles aqui só agora, Casais Inteligentes. Mas eu li, tipo, uns 10 livros do Gustavo Cerbasi. E lá ele falava sobre isso, né? Sobre... O que eu estava falando mesmo? Sim, sobre o plano B dele ter funcionado. Tipo assim, o plano A era se aposentar com 40 anos, mas o Gustavo Cerbasi, ele se aposentou com 30 anos. Mas qual que é a ideia? Com 40 anos, independente se tudo desse errado, ele começou a escrever livros, ele escreveu esse outro aqui, ó. Então ele escreveu vários livros, Gustavo Cerbasi. E ele é uma das referências. Ele, tipo assim, quem aprendeu com ele? O Thiago Nigro, Natália Arcuri, todos os caras que falam de dinheiro hoje em dia, ele fala assim, falam de finanças e investimento porque leram os meus livros. Ou seja, quem está sendo autoridade hoje em dia no mercado é porque leu as dicas do Gustavo Cerbasi, que ele fez faculdade fora. Se você olhar nos livros dele, aqui conta um pouco da... Fera. Ele é fantástico. Ele é fodido. Então, e aí, o plano interessante do Pague a Si Mesmo Primeiro é você investir em renda fixa, você receber juros sobre esse dinheiro que você vai se pagar primeiro. Então, quando você começar a investir ali em renda fixa, mas rende pouco, rende ali R$1, 50 centavos, cara, no passar do tempo, esses investimentos, eles superam múltiplas vezes o valor que você investiu. Eu estava fazendo umas contas aqui, eu tenho uma calculadora, depois eu vou mandar para vocês, uma calculadora financeira onde ela calcula os juros que vai dar. Se você colocar quantos anos você pretende, e daí o Gustavo fez esse cálculo. Ele falou, se eu ajuntar tanto, até 40 anos eu me aposento. Olha que maravilha poder se aposentar com 40 anos. Se tudo desse errado, ele escreveu vários livros, ele falou, se tudo desse errado na minha vida, eu me aposentaria com 40 anos, porque ele usava essa regra do pague a si mesmo primeiro. Eu estou chegando nos 40 e não tô perto de me aposentar ainda, não. Eu vou precisar cortar esse prazo aí, então. Vou ter que arrumar um jeito de fazer isso nos 5 a 10 anos aí. Mas é interessante, porque é necessário, assim, com a renda fixa, é necessário uns 20 anos. Não vou mentir para vocês, 20 anos é demorado, mas também passa num piscar de olhos. Eu, quando estava com 20 anos, planejei ter montado 2 empresas, né? Eu montei praticamente uma e meia boca na garagem de casa. Então, assim, passou que eu nem fiz. De repente, eu já estou com mais de 30 anos e eu falei, nossa, eu não fiz nada. Já estava em cima de bater 30 anos, eu falei, eu vou montar minha empresa. Fiz o curso do Wendel, que ele falava como montar sua empresa e impulsionar seu negócio na internet para trazer clientes, né? Eu falei, eu vou comprar o curso do Wendel, porque eu já estou com 30 anos, eu preciso montar minha empresa agora.
para bater pelo menos a meta de 10 anos que eu tinha feito lá atrás. Então, em 20 anos, eu calculei, eu quero ter montado 2 empresas. Eu montei uma na garagem de casa, com 25 anos, e com 30 anos eu já estava no limite, onde eu estava numa situação onde eu estava esgotado, ia ter dor nas pernas por excesso de trabalho. O meu médico falou, se você continuar, você vai ter que mudar de profissão. Se você fosse uma máquina, você poderia trocar seu pé. Mas se você estragar seu pé, como que você vai fazer? Meu médico falou, você vai ter que mudar de profissão. E aí eu falei, ou eu monto minha empresa agora, ou eu vou ficar escravo da profissão, ou ter que, pior ainda, começar algo novo. Eu sou especialista em corte de cabelo, como que eu vou começar algo do zero? Eu tinha essa ideia de fazer os vídeos, né? Depois que eu aprendi a cuidar das finanças, eu tinha a ideia de começar a vender cursos, vender livro, né? Fazer esse plano B ou plano A, que a maioria considera muito importante, e é mesmo, você precisa fazer um plano que vai te enriquecer no caminho. Não estou falando para você cuidar só de investir em renda fixa. Renda fixa tem que ser um dos planos da sua vida. Qualquer tipo de investimento que possa trazer retorno, né, cara? Um investimento que você não Tudo que corre. você puder fazer que vai te trazer algum retorno, né? E aqui no Brasil, os juros é muito alto, né? Então, você receber juros sobre esse dinheiro, o povo vem de fora e investe no Brasil. Eu estou torcendo para o Lula não ganhar, porque se o Lula ganhar, é capaz de quebrar o Brasil aí, e o povo não investir no Brasil, e aí a renda fixa pode virar uma pirâmide, né? Porque se os juros continuar subindo demais, também é perigoso. Mas o juros alto do Brasil faz com que a gente possa acumular mais dinheiro do que a gente poupou. Então, assim, se você acumular por 20 anos, vamos dizer que o seu investimento pare ali em 60% do que você poupou. E os outros, não, 40% do que você poupou. E os outros 60% é só juros. É mais o tanto que você vai ganhar de juros em 20 anos do que o que você vai... Uma coisa, sobre essa questão financeira, cara, uma coisa que eu vejo, que as pessoas falam muito é investimento, você tem que investir e tal, mas tem que falar também de você saber juntar o seu dinheiro, né, cara? E fazer o seu dinheiro, primeiro guardar uma quantidade boa de dinheiro, né, para você ter a tranquilidade, a segurança de fazer esses investimentos, né? Na verdade seria o ideal você começar a investir em renda fixa. Aí você não precisa de muito conhecimento. Você precisa escolher um investimento, ou CDB, ou um fundo DI, né? Ou, se você preferir, baixar um aplicativo. Eu vou dar uma estratégia aqui para quem ainda não investe. Baixa o aplicativo no Invest. Antes era considerado Easy Invest. Não sei quem acompanhou aí a transição. O Nubank comprou eles agora, né? Incorporou, sei lá. Pode dar um trabalho ali na hora de fazer o cadastro, né? Talvez vocês que já tenham o cartão vão ter que mandar um e-mail lá para Easyinvest, para no Invest, para conseguir fazer o cadastro. Coloca depois no grupo lá o link, alguma coisa assim, para a gente ver lá. Eu mando o link. Mas também tem o Banco Inter, né? O Banco Inter, você também consegue fazer investimentos fáceis, mas qual que é a ideia? Não procura. Se você quer começar a fazer isso, não procura mais ninguém. Só baixa o aplicativo, porque eu já expliquei muito sobre finanças, sobre investimento, e antes eu passava horas explicando para caras que trabalhavam na UEM, davam aula de economia, aula de administração, e eles me enchiam um saco, tipo, é seguro, vai pagar juros, vai pagar taxa, vai pagar imposto. Eu falo, nada disso interessa, porque, assim, o que você precisa saber? O Tesouro Direto, você não precisa declarar imposto, você não precisa pagar imposto. Vamos fazer, então, o tal do Tesouro Direto. Lá eu vou explicar para vocês como que investe no Tesouro Selic. Quem conseguir entrar, fazer o cadastro, eu vou explicar para vocês como é que investe no Tesouro Selic, por exemplo. E
isso faz com que você comece já a aplicar o A gente pague pode marcar depois um evento aqui para você, a Cristal, a Leide, falarem sobre essa questão financeira para a gente aí, porque vai abrir a cabeça, vai esclarecer muitos pontos aí que a gente possa tá buscando aí, né, cara? Então, te leva para um novo nível, né? Tipo, vocês conhecem o Pablo Marçal? Sim. Então, o Pablo Marçal, ele fala assim, não faça reserva de emergência. Vocês conseguiram entender o porquê que ele fala não faça reserva de emergência? Porque senão você vai procurar uma emergência para você gastar esse dinheiro, não, né? exatamente. Eu acompanhando as lives dele, esse ano eu passei acompanhando as lives dele, que eu queria destravar essa parte religiosa da minha cabeça, né? E consegui, graças a Deus. Agora, o que eu entendi? Ele não faz reserva de emergência porque ele investe em tesouro direto, ele investe lá no Tesouro Selic. Simplesmente ele pulou o banco. O que é tesouro direto? Tesouro direto significa que o banco vai investir, você vai pular o banco. Se você fosse investir num fundo, num CDB, o banco colocaria seu dinheiro no tesouro direto para receber juros, a menos que ele pudesse emprestar para um cliente e receber mais juros, porque ele vai cobrar do cliente um juros maior. Mas toda vez que seu dinheiro entra no banco ou entra numa corretora, eles já recebem os juros do Tesouro Direto. Então, assim, por que você não deve deixar seu dinheiro parado na conta do banco? Porque eles investem no Tesouro Direto e depois repassam um valor para você, cobram uma taxa. Então, agora, vários aplicativos estão tentando fazer isso. Eles falam, não precisa você investir, porque agora, se você deixar seu dinheiro na minha conta, você vai receber 100% do CDI. E 100% do CDI significa você não se desenvolver nessa área financeira, às vezes. Porque o 100% do CDI é receber 100% do Tesouro Selic. Só que o Tesouro Selic ele paga um pouquinho acima ainda do CDI. Mas, então, o que eu falo para vocês? Não ouve o vizinho da sua casa, não ouve a pessoa que não investe. A pessoa que não investe, ela não vai saber te explicar como é que faz esse plano B que eu falei. Esse plano que vai te render juros e que é o maior investimento, o investimento mais seguro do país. Então, assim, quando o banco pega seu dinheiro, o banco investe aqui. É isso que eu estou ensinando para vocês, a investir sem precisar do banco fazer isso para vocês. Só que a maior parte do dinheiro do banco está lá. Então, assim, se o banco investe lá, por que eu vou esperar que o banco invista por mim? Eu mesmo posso fazer sozinho. Exatamente. E receber esses juros livre, né? Sem pagar imposto, poder tirar a hora que eu quiser, porque às vezes o banco coloca lá que você tem uma multa se você tirar, aí eles te oferecem um título de capitalização, não ouve seu gerente do banco, seu gerente do banco vai falar, não, faz um título de capitalização, porque o gerente do banco, ele é um trabalhador igual nós, ele quer vender produtos do banco, ele tem que pagar as contas dele, ele tem que bater meta, então ele precisa... É bem isso mesmo. Ele precisa vender um produto para você. Como que você vai ouvir um gerente do banco? Ou o vizinho da sua casa, o cara que não investe? Ou o cara que investe só em ações? Ah, eu invisto em ações, estou ganhando dinheiro. Às vezes ele está falando que está ganhando e está perdendo dinheiro. Poxa, quem viu lá as postagens que eu mandei, as ações elas caíram 15%. Quem tinha investimento em ações perdeu praticamente 15% esse ano. Então, assim, não quero que vocês invistam em algo arriscado. O Tesouro Direto é considerado pelo Gustavo Cerbasi, e aí é um cara que vocês podem confiar. Eu não sou ninguém, mas o Gustavo Cerbasi foi o cara que me ensinou. Eu sabia antes da Natália Arcuri e do Thiago Nigro que o Tesouro Direto era a melhor opção. Então, assim, o Tesouro Direto, ele é o investimento dos bancos. Os bancos investem aqui. Só que isso aí foi liberado para nós há uns 15 anos, mais ou menos. Então, ninguém sabia explicar como é que funcionava. E agora, cada vez menos, né? Porque com essa moda de enfeitar o pavão na internet, eles querem vender como que investe em ações. Porque é isso que as pessoas querem, ganhar muito dinheiro em pouco tempo.
Só que você também pode perder muito dinheiro em pouco tempo, sem conhecimento, sem ler vários livros, sem assistir vários vídeos e curso de alguém, você vai perder dinheiro. Então, assim, o que você precisa fazer? Para de ouvir as pessoas que não sabem. Não aceite conselho construtivo de quem não construiu nada, né? Nas palavras do Geozão. As pessoas que não sabem, elas vão falar, não, é arriscado, tem que pagar imposto, tem que fazer não sei o quê. Então, qual que é a dica? Eu invisto há mais de 10 anos, praticamente. E a primeira coisa, baixa um aplicativo, depois eu vou passar para vocês, baixa um aplicativo ou Banco Inter ou Nubank. Baixou o aplicativo, você vai fazer o cadastro, você vai precisar fazer o cadastro. Se der muito trabalho na Nubank, faz no Banco Inter. Fez o cadastro no Banco Inter, eles vão abrir um cadastro na corretora, pode levar 3 dias. O que eu falo? O que precisa fazer? Baixa um aplicativo de uma corretora. É só isso. Para você começar a investir, é só isso. Posso contribuir um pouco? O pavão, vocês baixar o aplicativo e fazer o cadastro. Depois eu passo as próximas... Posso contribuir um pouco? Oh, beleza, vai. Sim. Leandro, só duas coisinhas só. Primeiro, eu tenho 50 anos e não penso em me aposentar, digamos assim. E não por necessidade, acho que você querer trabalhar. Eu vejo mais um exemplo, como por exemplo do Fausto Silva, 72 anos, está trabalhando na TV, não porque precisa do dinheiro que quer, no Silvio Santos, que está querendo construir. Esse tema que você está colocando de renda fixa é interessante, mas você tem que tomar alguns cuidados, que é um caminho um pouco arriscado, né? Se você vê, tipo, você falando que está com medo do Lula, que a taxa no Brasil está alta, a taxa mais alta que tinha no mundo há 4 anos atrás era da Argentina. Etc. E a Argentina tinha a taxa mais alta, hoje ela tem um rendimento negativo. Se você coloca o seu dinheiro na renda fixa na Argentina, você perde 40% do valor dele em um ano. Então, eu vejo que, nem, por exemplo, é interessante você ter renda fixa como uma parte do rendimento. Eu tenho 2 livros que eu indico bastante, acho que como você está nessa área de investimento, você deveria ler bastante. Um chama O Mapa da Fortuna, eu vou colocar aqui no grupo aqui do WhatsApp, que é do Ken Fisher. Ele fez um estudo com os milionários de qual caminho que a pessoa tem para enriquecer. Então, o principal caminho é o empreendedorismo, é onde que está a maior parte das pessoas. Outro, você ser o presidente da empresa. Outro, você ser o coautor, tipo, o braço direito de uma pessoa importante, como, por exemplo, aquele cara lá que foi o braço direito do Steve Jobs, outro foi o braço direito lá do Bill Gates, os caras ficaram milionários. Outro caminho, você você casar bem, você arrumar um marido ou uma esposa milionária. Isso aí não deu, pelo menos ainda não deu. Não, e o mais interessante desse livro, ele fala, se você quiser arrumar um marido milionário, ele te dá o passo a passo de como você faz para conseguir uma pessoa milionária. Uma das coisas mais úteis que eu já li. Outra, como advogado, como cantor, desportista, e ele fala assim, muito fácil, olha, como cantor é muito bom, então como que você faz para ganhar dinheiro com a música? O primeiro passo, você pede para sua mãe escrever uma carta apresentando você para as pessoas da televisão. Se você está muito velho para pedir para sua mãe escrever uma carta para você, significa que você não tem talento suficiente. Ou seja, os bons começam desde cedo. E ganhar dinheiro com imóveis tal, é algo muito interessante. É um livro que vale a pena ler. Outro livro também que eu vou passar aqui, esse é um pouco sutil, esse livro. Não, deixa eu encontrar aqui. Dodai, para você que chegou depois aqui, a gente começou esse encontro hoje, cada um dando indicações, né, falando sobre livros que marcaram a sua vida. Sim. E tal, que agregaram alguma coisa. Esse livro aqui chama de Millionaire Fastlane. Tipo, Fastlane seria a rodovia rápida para você ganhar dinheiro. Então, ele faz um comparativo que tem 3 caminhos, né? Tem
sidewalk, slow lane, fast lane. Slow walk é a calçada, onde que a maior parte das pessoas segue. Essas pessoas elas vão estar no dia a dia, vão trabalhar, vão ganhar pouco dinheiro, vão sobreviver, vão morrer e não vão ter um patrimônio significativo. É o que acontece com a maior parte das pessoas, que eles chamam da calçada, que as pessoas trabalham e não ganham dinheiro. O outro caminho que ele fala que é o slow lane, que é que ele chama de fique rico lento, que é basicamente isso que você colocou da renda fixa. Você vai guardando um pouquinho por mês, vai guardando dinheiro, daqui 40, 50 anos você está rico. E tem esse que ele coloca, fast lane, é que você empreender tipo, no seu negócio e ganhar dinheiro rapidamente. Como, por exemplo, o Joel fez, por exemplo, de marketing digital. Se você acompanha o Joel, você acha que 2014, 2015, o Joel estava quebrado, né? Não tinha muita coisa. 2021, 5 anos depois, ele trabalha porque ele quer. Por que ele chegou nesse ponto? Do marketing digital, da internet, ele conseguiu alavancar rapidamente o rendimento. Eu acho que Boa. eu acho o livro um pouco... Em espanhol fala pedorro, meio ousado o livro, fala algumas coisas que eu não concordo muito, mas um raciocínio interessante. Mas principalmente você está aí nesse mundo de finanças, assinando as pessoas, que são 2 livros que ajudariam. Laércio, eu vou te cobrar na próxima vez para você indicar uns livros para a gente em português, cara, que é só espanhol, inglês e tal aí. Não, o Mapa da Fortuna tá em português. Eu tenho ele em português, eu li ele primeiro em português e depois eu comprei ele em inglês. Eu tenho ele nas 2 linhas. Mas na verdade que eu quase sempre leio, eu sempre busco informações em inglês, muito pouco em português ou espanhol. É uma forma até da gente se antecipar, né? Porque está lá fora, publicou primeiro, o conteúdo mais rico, que até ele vir traduzido para o Brasil, já tem pessoas usando o conceito. Verdade. Então, a ideia da renda fixa é exatamente a ideia do Pablo Marçal. Por que ele não faz reserva de emergência? Porque o que vai te segurar? Por quanto tempo você sobrevive se você não receber nenhuma renda? Se você não receber nenhuma renda, não sei. Perder seu emprego. Quanto tempo você vai sobreviver? Não, eu não discordo da renda fixa. É que a renda fixa deve fazer de 10% a 20% do seu investimento. Outros 80%, 90% deveria estar em outro local. A renda fixa deve existir. Eu tenho renda fixa. Eu tenho renda fixa. Eu utilizo esse mecanismo. Só que existem outros mecanismos mais importantes para enriquecer. Isso. Laércio, depois você bota também lá no grupo os livros que você tem aí para a gente ir acompanhando lá. Eu coloquei. Excelente. Para quem ouve que não é seguro, já vai desistir da ideia ao mesmo tempo que a gente fala que não é seguro, a pessoa já vai abrir mão. Qual que é a segurança da renda fixa? Você sabe dizer? Não, eu não disse que não é seguro. Eu disse que ela é de 10% a 20% dos investimentos. De 10% a 20% da sua parte. Eu não estou falando que você não deve ter renda fixa, mas que a estratégia não deve ser somente renda fixa. Isso, por isso que eu falei de um plano B. Plano A, plano B. O plano A deve te enriquecer ali. O seu plano de vender cursos, vender livro, é ótimo. É ótimo você querer fazer algo como o Joel, passar a sua informação, ajudar mais pessoas. É ótimo isso. É o que o Gustavo Cerbasi estava fazendo, escrevendo livros, fazendo cursos. Ele já vendia a masterclass dele com a inteligência financeira há mais de 10 anos. Então, assim, é interessante você poder usar a tecnologia para vender por escala. Então, vender por escala, montar o próprio negócio. Eu montei meu negócio. Eu estou criando o meu curso digital. Mas a ideia Você leu o livro que acho que eu não lembro quem falou antes, Princípios do Rei Dalio? Foi a Cristal. Você chegou a ler, Leandro? Não. Não cheguei a ver.
Esse é outro livro que você deveria ver. Eu não falei dele porque já tinha sido falado, mas outro livro essencial. Porque quando você está falando de investimentos, o que eu estou falando muito, esses 2 livros que eu estou te falando é mais complementar falar de riqueza, né? Agora, se falar de plataforma, de plano de trabalho, o Princípios, para mim, é uma bíblia, né? Eu tenho usado ele. E eu não vejo como plano A, plano B. É plano A, está tudo dentro do plano. A renda fixa não é algo à parte, é parte da estratégia de investimento, do trabalho. Eu não tenho 2, 3 planos. É um plano, existe renda fixa, mas renda fixa é um pedaço que vai de 10% a 20%. Eu acho importante que você veja as outras estratégias também, aplique, que você vai ter uma informação mais completa. Beleza. Manda os livros, depois eu vou dar uma lida. Sim, eu passei no grupo. Boa, Laércio. Obrigado aí. Turma, para a gente dar prosseguimento aí, para não atrapalhar vocês. Lu, tem alguma coisa boa para compartilhar aí? Tenho vários, é difícil indicar um livro, assim, ler algo entre aspas recente, assim, faz uns 3, 4 anos que eu já comecei a ler. É engraçado, porque a gente não é estimulado muito, né? A gente tem que ler por obrigação, quando a gente é mais novo e tal, e depois a gente começa a ler e ver o sentido. Eu vejo que muita gente ainda não gosta de ler. A maioria dos meus alunos começaram a adquirir hábitos também recentes, de tanto eu falar. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não leio, eu ouço, né, audiobook, hoje em dia tem muito isso, o que é uma fonte também, mas eu acho que não dispensa a leitura, sabe? Eu falo muito de canais de aprendizado, a gente aprende de diferentes formas, mas o ler, você reconhece as palavras, é completamente diferente, né? Então, até vocabulário, né? Escrita, né? Escrita, né? E eu eu ainda tenho dificuldade hoje em dia de ler, sei lá, 1 hora seguida, sabe? Dificuldade de atenção e tal. No começo que eu fazia, 15 minutos aprendendo o tempo do transporte. Aí veio a pandemia tal, comeu o tempo do transporte, comecei a trabalhar em casa, não precisei mais desse tempo, mas eu mantenho pelo menos os 15 minutos diários, que pelo menos você vai de pouquinho em pouquinho, né? Você vai aumentando. E aí uma das coisas que eu faço muito na questão da leitura é ver o que eu quero desenvolver. Tipo, ano passado eu queria muito desenvolver a questão da comunicação, que eu criei o canal do YouTube e tudo mais. Aí eu só li livro voltado para essa área de comunicação. Minha internet tá ruim, vocês conseguiram ver? Vocês travaram para mim. Ela falhou um pouquinho, depois voltou, mas não chegou a travar 100%, não. Eu tô te ouvindo. Compreender. Eu tô te ouvindo aqui. Pode ser. O ano passado eu li bastante livro. Eu escolho o tema, que eu faço assim, escolho o tema, né, do ano, por exemplo, esse ano estou lendo bastante livro nessa parte financeira, comecei agora o Segredos da Elite Milionária, ano passado eu li o Pai Rico, Pai Pobre também, porque é uma das coisas que eu quero desenvolver esse ano passado foi comunicação, então acho que quando você lê como se fosse assim, por estudo, né, eu quero desenvolver isso, quais livros que eu vou ler naquela área, acho que ajuda bastante. Você está lendo focada no que te importa, né, no momento, né? E você consegue aplicar mais rápido, né? Concordo. Eu estou usando essa técnica. Quando estou falando que vocês estão me vendo olhar para baixo aqui, é porque eu já estou metendo clipes em outro livro aqui já. Vocês já estão me motivando. Já estou metendo já o terceiro já que está enclipado. Adriana, você tá com uns 7 livros para você ler aí, cara. Eu vou tirar uma foto da estante de livros que eu tenho. Peguei uma dica de uma moça na internet de adesivar os livros, lido, não lido e lendo. Faz uma legendinha. Vou botar no grupo. E o físico faz toda a diferença, né? Eu li muito livro online no passado, por uma questão de facilidade e tal, tem ali, mas não, como é mais desafiante no digital. O que eu tenho feito no digital ir grifando, né, no PDF e na hora já ir construindo o mapa mental, aquele Mindmaster. Porque se deixar para fazer depois... Não, eu ainda não cheguei no nível do mapa mental, não. Mas, assim, quando eu fui adesivando, eu vou botar no grupo para vocês, simplesinho, vou pegar as cores que eu usei aqui. Já me deu um susto, que eu falei, tô tipo Joel, mas, assim, numa coisa mais exponencial. Tem infinitamente mais livros que eu não li do que lido. Então, eu falei, cara, vamos priorizar aqui o negócio. Aí, a segunda tarefa que eu fiz foi tentar desenvolver alguma coisa para eu ler
o livro. Então, o Clips funcionou. Já estou aplicando. A terceira coisa é separar por tema. Como eu tô... João é autista. E aí eu quero... Paralelo, essa questão do autismo tem a coisa de aprender mais, melhorar a performance, tem a ver com conexão, cérebro, processo de aprendizagem. Então, tudo está no mesmo bolo. Então, tem uns 4 livros aqui sobre cérebro. O último que eu comprei foi Neurociência para Leigos. Esse que eu acabei de clipar ele agora aqui. Deixa eu tirar aqui o fundo. Esse aqui, ó. Aí eu clipei ele aqui. Se eu seguir o ritmo, vai dar 25 dias. Tá ótimo, porque como a Cristal falou do Princípios, é um livro mais denso. Então, tem que ser devagar, tem que ser digerido. Então, é ensinando... Interfere, né? Hora do dia, por exemplo, eu não consigo ler à noite. Não dá, esquece. Para mim não rola. Eu tenho que ler de manhã, a primeira coisa que eu faço quando acordo. Se eu não fizer essa hora quando eu acordo, não vai outra hora. Já tentei a hora do almoço também, não dá. Quando eu leio no celular, eu leio geralmente à noite, na cama, antes de dormir. Eu boto o celular lá, fico na cama lá. Porra, amarradão. Se eu quiser dormir, eu faço isso. Aí vai rapidinho. Teve um livro que eu li ano passado, tem várias indicações, mas estavam falando, tem 3, assim, desde que eu falei assim, vou começar a ler, né, e comecei a pegar o ritmo de leitura. Um é A Fórmula da Felicidade, que é um ex-executivo do Google, que ele passou aquela coisa, né? Construiu carreira, sucesso, chegou onde queria e viu que, na verdade, não era só aquilo que... Ganhou 20 milhões, agora eu vou buscar a felicidade. E o legal é porque aí a filha dele faleceu, né? E aí ele começou a olhar por outros lados da vida. Mas o legal é porque ele trata o assunto completamente subjetivo, que é a felicidade, de uma maneira muito racional. E ele já te dá a fórmula da felicidade no primeiro capítulo. Então, se fala, nossa, o livro é bom, né? Se ele já falou, por que vai escrever mais 10 capítulos se ele tem começo? Que nada mais é a fórmula da felicidade, quando a sua expectativa está alinhada com a realidade. E é muito desafiante. A gente sempre tem uma expectativa maior do que a realidade, ou às vezes é incompatível do que de fato é. Né? Então, quando você consegue aceitar a realidade da maneira que ela é, você está ali no momento presente, na hora. Então, é sensacional. Esse livro é muito legal e é muito racional a maneira com que ele trata alguns assuntos. Bem legal mesmo. E o Mindset, que eu li, que foi da Carol Dweck, muito bom esse livro também. O Velho Menino, tem vários, mas esses 3 eu acho que foram... O Velho Menino foi o primeiro livro que eu li quando eu falei, vou começar a ler. Ele também não é tão fácil, é do Roberto Trajano. E ele é um menino que encontra um velhinho, assim, acho que é no ônibus, não lembro direito onde é. E aí começa a dar lições, né, de vida para o menino. Então mostra essa visão, assim, de um para outro. Foi muito legal. E o quarto que eu queria indicar, que eu li ano passado também, tem a ver um pouco com essa questão da comunicação, de assertividade, é A Arte de Pensar Claramente. Nossa, esse livro, eu tenho que ler o resumo dele. Porque tem muita, assim, se você aplicar, são 48 erros de pensamento, né, que a gente tem, que acaba distorpando a realidade que a gente enxerga. Se a gente conseguir, de fato... São os tais dos vieses, né? Vieses. Tais vieses. Se a gente conseguir, o que não parece fácil, tá sempre atento, pronto, a gente vai estar na fórmula da felicidade, né? Sempre no momento presente, sempre vendo as coisas, mas é bem interessante esse livro, assim. E aí o que eu tenho feito esse ano quero ler menos livros, porque eu senti isso que a Adriana falou bem no começo da reunião. Às vezes a gente tem muita pressa de ler, né? Então eu fui de alguém que não lia vou ler um livro, estava lendo tipo 2 por mês. Só que, qual que é o processo de ler? Então, eu vi que, para mim, funciona assim. Lê um capítulo, aí pega, faz o resumo do que entendeu daquilo, explica para alguém, eu preciso explicar. Então, o que eu faço é gravar áudio para mim mesmo. Normalmente, eu crio um grupo do WhatsApp comigo mesmo para cada livro que eu leio. E eu vou gravar o áudio. Porque aí eu vou explicando. Porque eu acho incrível aquelas pessoas que, numa live, o Joel é um desses, né? Falam, gente, como lembra tudo isso? Lembra até a cor da capa, eu não tenho essa memória. Eu não lembro o autor de nada, cara. Eu lembro os livros todos, mas o autor não... Aí fala autor, fala citação, fala não sei o que. Eu falei, gente, eu já li às vezes
E não tem essa mesma percepção, mas é você fazer um processo ativo na leitura, né? Não, você está num processo muito passivo ali, só ler. E principalmente, eu não gosto muito de ler livros de história e tal, eu percebi que assim não funciona. Mais livros de conteúdo. Se você lê como se fosse uma história, sem grifar, sem fazer nada, esquece. Não memoriza, né? Então, acho que é todo um processo depois. Participar de alguns clubes do livro também, ano passado eu participei. Foi bem legal para contar o que tá vendo. O Clube do Livro ajuda pra caramba. Esse Essa livro... coisa Pode falar, William. Não, pode falar. Essa coisa de gravar, Lu, sabe o que me... Eu fiz isso com um livro que eu mostrei aqui, Sem Limites. Eu repetia que o livro... Enfim, né? Não sei se é técnica, mas enfim, funcionou. Eu repetia que era Sem Limites do Jim Quick, a técnica Faster do Jim Quick. Ele explica isso e é o Jim Quick. Ele ficava falando essa palavra. Aí eu já sei que Sem Limites foi escrito com Quick, entende? Você fala algumas vezes o negócio, sua cabeça incorpora. Tipo, eu sei explicar o primeiro capítulo de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo. Porque eu fiz isso que você falou, eu conversei comigo mesma. Jim Quick me ensinou que no método... Sem escrever, né? Eu fiz esse discurso comigo mesma. E aí, fui para o próximo capítulo, só depois de entender o primeiro. Porque senão a gente fica se apropriando até de algumas frases e refletindo, e às vezes a gente não cita o autor, mas não por maldade, porque a gente não lembra, né? E parece que é nós as frases, e tem frases... É bem isso mesmo. Já fica no nosso cotidiano, assim. Mas isso é uma dica assim, que eu queria trazer, essa questão do tema. Me ajuda muito a me motivar a ler. Eu tinha uma dificuldade muito grande de motivação de leitura. E eu agora, como educadora, né, vendo e falando, eu vejo o quanto, gente, assim, nós somos exceção da exceção. É enriquecedor. Sim, é enriquecedor. E o mais engraçado é que, assim, criou-se uma cultura, as pessoas que agora eu quero ler, mas tem gente que não gosta de ler, e isso é normal, eu não desenvolvi isso até agora, eu não preciso. Porque a gente tem outras formas de consumir conteúdo hoje em dia. Só que é muito importante a gente incentivar, sabe? Desde pequeno, desde assim de bebê mesmo. E aí minha mãe falava assim, mas eu sempre te incentivei a ler. E eu falava, mas você não quer. Não, o exemplo arrasta, como aquele velho ditado. Outro que eu li que é denso, acho que não é para a maioria, porque tem a ver com a minha realidade do cérebro autista, foi muito engraçado, porque é um livro difícil que eu comecei esse ano. Um livro difícil. E aí, eu já deixei ele aqui, não está aberto. Então, eu já aprendi ali que a evolução do livro, do guia que os médicos usam de diagnósticos e definição de CRM para poder dar laudo, no caso do autismo é muito recente, de 1984 para cá que ele foi evoluindo. DASM-5 foi o último e foi atualizado ano passado. Esse ano, no final do ano passado, quando mudou um diagnóstico. E é um livro que não é novo, mas é um livro que eu fiz assim também. Eu li pouquinho, acho que eu li umas 20 páginas. Só como é muita informação densa de evolução, diagnóstico e complexidade de sintomas, não sei o quê, falei, calma, respira, conversa sobre si, sobre o conteúdo, lê alguma coisa na internet para eu absorver. Aí eu não avancei. Fui para o mais facinho, menor, para poder também entrar nesse processo de motivação. Porque, às vezes, começar e não parar um monte, você não termina nenhum. Então, eu coloco alguns também. Isso pode ser uma técnica que algum pode usar. Quando aparece um livro muito difícil, no coaching já aprende isso, que é quebra de estado, né? Tem uma coisa muito difícil, a cabeça já não anda mais. Então, você quebra para um tema que não tem nada a ver com o que você estava lendo. Ou vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava fazendo. Aí você quebra aquela linha de raciocínio, bagunça um pouco o cérebro, para ele descansar, e depois você volta mais motivado e mais disposto até no processo de aprendizagem. Tem outra técnica que você pode fazer, quem tem TV a cabo, quem não tem, mas, né, sei lá, na internet acho que deve acessar. Tem o canal Off, de esporte, acho que a maioria deve conhecer, e tem a MTV. Para fazer quebra de estado também, nessa questão de foco, chegou numa hora que você está andando nada. Vai lá na televisão, assiste 1 minuto de canal Off e depois 1 minuto de MTV. Ali você vai dar um nó no seu cérebro, porque o Off é denso, lento e mais estático, e a MTV é assim, um monte de informação. E vai pop-up, chama e comercial, e aí você dá aquela despertada, dá uma folga e volta de novo para o que você está fazendo. Isso ajuda muito.
É quebra de estado, né? É uma coisa também que o pessoal chama de ócio criativo, né, cara? Você tá ali meio que se relaxando, se desligando justamente para de repente receber uma informação, uma inspiração, alguma coisa que vai te ajudar no que aquilo que você está fazendo antes, né? Só Você não meio que pode quebrar esse estado com rede social. Que aí eu confesso que é um mal do caramba, porque ela suga, né? Tem um buraco negro ali. Você entra e não Cara, quebra. não é rede social, cara. Cada um tem um ponto de desfoco, né? Um ponto que tira o seu foco. Eu gosto muito de jogar, cara. Adoro videogame e tal. E vira e mexe, eu baixo um joguinho no celular. Aí, porra, às vezes eu fico 10, 20 minutos jogando, aí eu paro, olho pro telefone e falo, caralho, bicho, eu tô jogando aqui 20 minutos, meia hora, que essa bosta aqui, que eu podia estar fazendo outra coisa, mas eu tenho que me controlar, bicho, toda hora me dá vontade de baixar um joguinho. Já tem uns tipos de jogo que eu já gosto, aí toda hora eu abro o Play Store para baixar, eu falo, cara, não vou baixar essa merda, vou ficar, porra, perder meu tempo aqui. Então não é só rede social, cara, tem uma porrada de coisa que a gente faz, que a gente sabe que a gente faz, que não era para estar fazendo, que tira o nosso foco das outras coisas, né? Isso e para você se controlar com essas coisas é difícil, cara. É difícil, porque dá uma vontade de fazer danada e você tem, não faz essa merda, não é agora a hora. Eu sinto na rede social, pelo menos no jogo você está exercitando alguma coisa, estratégia e tal. A rede social, eu percebo por mim, assim, comecei a trabalhar, a gente fica assim, tô lá, tô pegando inspiração. Ela é passiva demais. Quando você vê, você tá ali, o seu cérebro não tá trabalhando em modo nenhum, né? Verdade. Estratégia, nada, mas é o momento que você precisava descansar. Eu gostei da dica do canal off, porque também é algo que você está descansando o cérebro, só que sem consumir informação que você não precisa. Isso aí, foi isso aí que me ensinaram. Funciona. Você tá descansando, porque ficar só rolando ali, você também não tá pensando, mas não tá te fazendo bem, né? Não, a gente sabe, só que é um controle. No Facebook tem, eu não sei se vocês sabem, mas se tiver no Instagram, me falem, eu tava até procurando esses dias, aplicativos que você bloqueia, né, o feed. No Instagram eu não achei, tem algum aplicativo assim? Não sei. Eu não conheço. Porque seria bom, assim, eu falei, se bloqueasse, se não passasse, que aí você faria o que você precisava fazer, pronto. No Face, uma vez, eu lembro, muitos anos eu baixei, então... Bom, temos a Dai e Maria Inês para, enfim, se tiverem alguma sugestão, nos agraciarem nesse momento. Boa Inês, noite, queridos. Vem a Dai. Seja bem-vinda ao Novo Lar. Interrompi. Eu interrompi porque o Frederico quer janta. Não, vambora. Não. Desculpa, Marinês. Não, o livro aí, que me Dai, marcou no ano passado foi Mais Esperto que o Diabo. Não sei se alguém citou aí, mas, cara, mudou minha vida, assim. Eu já venho num processo de desconexão da religiosidade e intensificação da espiritualidade na minha vida, né? Eu venho de uma família religiosa, né? Mas o Mais Perto que o Diabo, ele explodiu minha cabeça, assim, para o entendimento que tu não precisa de um líder religioso, porque aquela pessoa, ela é uma pessoa como nós, né? E aí, muitas vezes, tu cria uma expectativa de perfeição e quando aquilo cai, tudo cai, né? E isso acontece em todas as religiões. Então, para mim, foi o livro com uma grande virada de chave, assim, que traz essa consciência do quanto nós, muitas vezes, viramos reféns, né? Da religião, da política, da opinião do outro. Então, me ajudou muito. E o livro que eu estou lendo agora e que me surpreendeu positivamente foi Amar e Ser Livre, do Sempre Mbaba. Ele, no primeiro capítulo, ele fala muito sobre sexo, muito. Isso foi uma grata surpresa, porque ele traz um olhar muito maduro, né? Que o sexo movimenta muito mais coisas do que apenas carne. E aí fala sobre as crianças, sobre os idosos, Foi muito legal. Eu, como consteladora, me realizei ao ler, porque parecia um assunto muito ligado às constelações, e não, né? Está relacionado, mas não vem de alguém dessa área. Então, O Mais Esperto que o Diabo também, Os Segredos da Mente Milionária foi um livro que eu li ano passado também, antes do Mais Esperto que o Diabo, e todos eles têm essa pegada sistêmica, né?
do quanto nós precisamos olhar para trás, entregar o que é dos nossos ancestrais, tomar a força dessa história, não adianta negar, né? E somos frutos do sexo, somos muitas vezes movimentados por prazeres, né? Então, essas 3 leituras, assim, é isso aí, né? A Leide dizendo ali, o sexo é a energia da criação. E né? Então, seriam essas as minhas contribuições, assim, né? Gratidão, eu entrei quando o Leandro estava falando e estava acompanhando ali pelo grupo, os livros entrando, tipo, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu tô numa casa nova, só resumindo, né? Faz 6 dias que eu mudei de estado, então o meu estado está extremamente alterado, assim, né? Eu vou Meu ter que estado marcar uma de viagem pessoa. para esse lugar. Vamos embora, tô dentro. Então, assim, foram 6 dias que parece que faz anos, meses, nem sei explicar, porque é o tempo todo a mente recebendo novidades, né? Então, gratidão, eu fiz questão de entrar, mesmo que rapidinho, porque eu estou full time aqui como mãe, para dizer para vocês que esse encontrinho, ver rostos, ouvi-los, preenche meu coração, me inspira para uma nova semana. Então, gratidão a cada um, gratidão às contribuições. A gente também agradece por obrigada. você estar aqui, sua energia com a gente aqui também. Obrigadão, Dai. A Leidiana, sorria, por favor. Tá, então essa é a minha contribuição. Maria Inês, não vou te ouvir, mas tem um menino faminto querendo atenção aqui e eu não quis deixar de participar para deixar um carinho e receber também, tá? Obrigadão, Dai. Beijo, vamos falando pelo Beijo! grupo. Inês, tem alguma coisa para... Gente, hoje eu cheguei um pouco atrasada, né? Mas o que eu estou lendo no momento, que eu ganhei aí da Priscila, esposa do Williams, que é o Seja Herói de Si Mesmo, né? Que é o livro aí dessas feras todas aí que eu estou amando, né? E eu leio também, eu estou lendo um pouco de coisas assim que tem a ver com o meu trabalho, de empreendedorismo e da minha loja aqui. Eu estou lendo um livro que fala de com que roupa, que fala de brechózinhos, assim, e da minha parte, né, do que eu falo aqui. Eu estou aqui até atrás, eu estou dentro da minha loja, o meu fundo aqui são as minhas mercadorias aqui, e quero começar a participar um pouco desses livros aí maravilhosos que vocês indicam aí, que eu acho muito importante também para o que eu faço, né? E estou começando aí a entrar nesse ritmo de vocês, que é maravilhoso, mas eu ainda não estou com essa bola toda de vocês, não, tá, gente? Eu só tô começando aí a ver muita coisa legal, mas que me interessa muito. Tem essa dica é boa, que a gente começar por um assunto, por exemplo, ou que você esteja precisando mais, ou que você goste. E livros curtos, para você ter aquela satisfação de tipo, comecei e terminei, é muito legal. Sim, até mesmo, Adriana, de ficar mais solta, né? Que eu sou meio tímida, assim, mesmo com tudo que eu faço, mas isso de estar ouvindo vocês, né? Essas novidades todas, grandes empreendedores aí, isso para mim já é muito importante. Ai, que bom, que bom. Fico feliz que a gente esteja contribuindo. Está gostando do livro? Com certeza, muito, muito. Só fera, né? É isso aí. Obrigado, Inês. Show de bola. Leide, tá aí? Quer contribuir, Leide? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu só não vou abrir a câmera porque eu estou caminhando enquanto eu participo da reunião. Eu entrei já no andar aí da carruagem, mas pelo que eu percebi, do andamento é partilhar o que nós estamos lendo no atual momento. Então, eu mudei a minha estrutura de leitura de um tempo para cá, porque eu percebi que eu funciono mais lendo o que o meu dia, o que a minha vida está requisitando naquele momento. E então, como que eu adotei esse critério? Eu deixo sempre vários livros
em leitura, e todos os dias eu faço a escolha de um para ler uma parte dele de acordo com aquilo que eu conecto, né? Eu conecto, ó, o que se requer hoje que vai ser uma contribuição para aprimorar o meu aprendizado. Então, eu estou lendo, tá lá na cabeceira, estou com Quem Pensa Enriquece, relendo, né? Porque é sempre diferente. Eu tenho Poder Meta-Humano, estou lendo, esqueci o nome, só um pouquinho. É um outro também eu vou mandar no grupo depois, mas são livros que trazem muito esse processo. Quem Pensa Enriquece vocês conhecem, mas Poder Meta-Humano ele traz muito essa questão de nós olharmos na nossa vida tudo além desse espaço de sermos humanos, de um espaço de nós sermos energia, né? Leide, esse do Poder Meta-Humano é do Chopra, Deepak Chopra? É do Chopra, isso. E é um outro dele também, que eu esqueci o nome agora, mas é semelhante a ele, que está lá junto nas minhas leituras. Então, é voltado para essa área, que é o que eu trabalho, que é o que eu amo, que é o que me desperta todos os dias para levantar da cama e falar sobre isso. Então, essa é a minha, nesse momento. Como pode melhorar isso? Obrigado, Leide. Que bom que você está aqui, cara, mesmo caminhando aí. Eu estava trabalhando, né? Eu até falei que eu não sabia se eu ia conseguir entrar, porque eu estava trabalhando, e aí eu disse só um pouquinho, mas eu preciso dar uma espairecida na cabeça e vou ir caminhar. Então, só que a cabeça não para. Uma moça que quase caiu de bicicleta. Estou meio... Calma, pelo amor de Deus. Esse do Chopra eu achei que você falou do Poder Meta-Humano, botei o link no grupo. Aí quando você chegar em casa... Leide, mas isso aí foi uma lição boa pra gente, né, cara? Que quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá uma desculpa, né? Eu estava trabalhando. Aí quando eu decidi, eu vou parar de trabalhar agora, vou dar uma caminhada para espairecer a cabeça. Peguei o celular, entrei pelo celular e estou aqui participando, escutando vocês enquanto eu caminho. Que legal, cara. Muito interessante. Gente, o que vocês acharam aí? Não, calma aí, deixa eu dar minha contribuição também. Esqueci disso. Calma, vou botar no mute. Ei, Williams, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você falou o seguinte, sabe aquela frase que as pessoas dizem assim, tem gente que é bom em dar desculpa e tem gente que é bom em fazer, né? E acho que a gente tem que sair do espaço de falar a frase, sabe? É só a minha percepção. Porque não só falar a frase, de falar tudo aquilo que a gente fica falando na nossa vida, reproduzindo e repetindo falas muitas vezes, mas a gente não toma atitude, não entra em ação, não coloca em prática. Aí fica aquela coisa assim, vai lá, faz um curso, compra mais um curso, investe numa mentoria, vai mais uma mentoria, mas eu fui pegar os materiais de tudo aquilo que eu fiz nos últimos, vamos dizer lá, daquela primeira mentoria nossa, né, para cá, a quantidade de coisa que tem, sabe, para ser trabalhada, para colocar em prática, para fazer, para agir. Então, às vezes é isso, sabe, tu falou de dar desculpas, às vezes a gente fica dando desculpas e não bota a mão na massa. E como a gente está falando de livro, o livro também pode ser uma desculpa, né? Não fiz nada ainda porque eu estou lendo aqui, estou com 2 livros para eu ler, por isso que eu ainda não fiz nada, por isso que eu ainda não comecei a fazer minhas coisas, estou terminando de ler, né? E a gente acaba comprando muito curso, fazendo muita coisa também, e botar em prática mesmo, como você falou, nem sempre a gente faz, né? Como deveria ser feito, né? Então, essa execução tem que estar muito alinhada com... E como você falou, cara, como você está aqui, você não precisava nem falar que, né? Eu que falei a frase, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Mas como você fez, como você já estava aqui,
você já mostrou pela sua ação que você não tem desculpa, né? Que você já faz mesmo e pronto, né? Você é assim. Will, eu cansei disso, sabe? Eu cansei dessa fase. Durante muito tempo da minha vida eu fiquei dando desculpa. Eu cansei. Eu literalmente cansei. E hoje, outra pergunta que eu me faço todo dia. Eu estou vivendo a partir de uma desculpa? Eu estou vivendo a partir de uma justificativa? Porque se a gente estiver vivendo a partir de uma desculpa ou de uma justificativa, a gente não está escolhendo. E a desculpa e a justificativa, ela vem assim. Deixa eu dar um exemplo. Alguém convida o Will para ir num jantar, tá? Will, vou te convidar para ir num jantar hoje. E você não está com vontade de ir no jantar. Mas você diz assim, não posso porque já tenho outro compromisso, mesmo não tendo outro compromisso. Uhum. A pessoa não diz, eu não posso porque não faz sentido para mim ir. Ela busca uma desculpa, uma justificativa para dizer que não pode. E é desde essas pequenas atitudes do nosso dia a dia que a gente vive e funciona a partir de desculpas e de justificativas e não de escolha consciente. Fechei, gente, fechei. Vocês viram? Não me deem a palavra, porque se me derem, já viu. Beijo. Maravilhosa. Aproveitando isso que a Leite falou, eu vou compartilhar no grupo com vocês depois uns podcasts lá do YouTube com Douglas Viegas. Ele disse que ele se auto-intitula como o poderosíssimo ninja. E é uma coisa que ele fala muito é isso, cara, de ligar o foda-se para os outros. Ah, vamos no jantar, você não quer ir, cara? Fala que você não quer ir, cara. Não quero ir, mano. Não tô com Gente, vontade. posso falar uma... Pode falar. E quando você começa a fazer essas coisas, cara, isso é libertador demais, cara. Isso é libertador demais. Você não ter que ficar se justificando. Ah, não quero porque eu não tenho outro compromisso. Pô, não quero ir, cara. Deixa para próximo. Valeu, obrigado. Fala aí, Adri. É só um asterisco, assim, né? Tava eu conversando com meu esposo e falei assim, qual é a frase que eu vou tatuar no corpo esse ano? Porque esse ano eu vou fazer uma nova. Eu falei assim, eu juro que eu tô afim de tatuar a palavra foda-se, sabe? Mas não grande, né, gente? Mas eu tenho já tatuado aqui, foco, força e fé. Acho que eu vou só botar um foda-se do lado, assim, né? Tipo, não enche o saco, não. Vem me ajudar, igual a Leite falou, né? Tipo, foco, força, fé e vem contribuir, vem multiplicar daqui para mais, né? Não enterrar, né? Turma, para não estender demais vocês aqui, o primeiro livro que eu quero falar com vocês é esse aqui, O Limite Zero, do Joe Vitale. Ele fala sobre Ho Oponopono, sobre técnicas de você... Gosto muito, adoro. De você esvaziar a sua cabeça, esvaziar a sua mente, limpar a sua cabeça, né? Ele dá o exemplo do computador. Quando você deleta um arquivo, o arquivo não some do computador. Primeiro ele vai para a lixeira. E se você não tirar da lixeira, o arquivo não vai sair dali. E quantas coisas acontecem na nossa vida, né? Uma coisa aconteceu 10 anos atrás, uma briga de casal, aí passa 2 anos, você relembra aquele negócio, revive aquilo. E essas lembranças, elas travam a gente, né, cara? Elas limitam a nossa vida, porque a gente fica agarrado com aquela coisa com a gente consegue se libertar daquilo. Então, esse livro fala um pouco sobre como você se liberta dessas coisas, desses pensamentos e dessas coisas que ficam na sua cabeça por muito tempo. E esse livro, para mim, marcou demais, cara. Se eu pudesse, não, eu posso, né? Eu vou fazer isso, vou transformar ele num chaveiro, alguma coisa que eu possa levar comigo, porque sempre que eu olho para o livro, para a capa do livro, já me traz um sentimento de mais tranquilidade, de saber o que eu tenho que fazer para me livrar de uma situação qualquer. E o outro livro é o melhor livro, na minha opinião, que eu já li, que chama O Alquimista, do Paulo Coelho. É um livro que fala de sonhos, cara, de uma pessoa, de um pastor de ovelhas que decidiu sair no mundo atrás do sonho dele. E fala de sinais também, cara, você entender os sinais que a vida te dá, porque a vida fala com a gente o tempo inteiro, né, cara, através das palavras de outras pessoas, ou através de sinais mesmo, de coisas que acontecem na nossa vida e a gente, às vezes, não quer enxergar aquilo, não quer abrir o olho para aquilo. E esse livro é sensacional. Eu já li ele umas 10 vezes, cara. Eu praticamente decorei o livro, mas toda hora me dá vontade de reler. E quanto aos sonhos também, né, a gente acaba deixando de ir para trás ou não correndo atrás por, sei lá, por desculpa, por outra coisa, ou por agradar outras pessoas. Então, minha recomendação
esses 2 livros aí. Quem ainda não leu nenhum dos 2, vou deixar lá no grupo depois o link também. E, galera, de tudo que eu vi aqui hoje, cara, tem uma coisa que a gente não pode negar ou fugir, né? Que a leitura faz muita diferença na nossa vida, né, cara? Coisas que a gente... E uma coisa que eu percebi em mim, né? A gente nunca... Não é que a gente aprende alguma coisa, é que meio que desperta alguma coisa que já está na gente, né? Você lê uma frase lá e fala, isso mesmo, é verdade, é isso mesmo. Então, você já sabia aquilo, cara. Então, só despertou alguma coisa que já tava dentro de você. E eu, na minha vida, como tem ali, tem 2 coisas que eu gosto demais, que é esporte e livro, cara. Então, difícil viver sem qualquer um dos 2 ali. Isso, cara. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, dar mais alguma contribuição, vamos embora, manda bala. Depois do limite zero, você coloca na tua lista ali o Marco Zero, que é do mesmo autor, e é uma sequência do limite zero. Ah, excelente. Eu li Limite Zero em 2008, mais ou menos, e ele ensina a técnica do Ho'oponopono, que foi esse espaço de você, que não vou dar o spoiler, né, mas que você deleta, você limpa de todas as memórias, tanto da nossa vida quanto da vida dos nossos ancestrais, tudo aquilo que a gente traz e que está no inconsciente e que a gente às vezes nem identifica que está produzindo efeitos na nossa jornada, produzindo efeitos nas nossas escolhas. Aquele espaço de, às vezes, a gente fazer uma escolha, não sabe por que está fazendo, mas está fazendo porque na memória, né, que a gente traz, ela é uma escolha conhecida. E aí a gente recria o passado com base nessas referências anteriores. Vou fazer uma pergunta inteligente. O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana de cura. Eu sinto muito, Laércio. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sou grata. E ela tem uma oração também do Ho'oponopono. Se for interessante para vocês, eu posso compartilhar o link do Drive, que é uma oração que você deixa tocando enquanto você dorme, e em volume zero, não precisa deixar tocando em volume alto. Compartilha sim, por favor. Eu vou localizar o link do Drive e vou compartilhar aqui, porque ela é grande, né? É um áudio bem grande e não tem como mandar por WhatsApp. E então eu vou partilhar aqui com o grupo. Show de bola. Obrigado, Leide.